Então é isso, a gente tem vivido dias de desafios, né? E a gente precisa estar sempre procurando uma forma de se firmar, de buscar crescer naquilo que nós acreditamos, né? Amém. Então, pessoal, seja bem-vindo ao podcast da Lighthouse. Hoje a gente está aqui com o Kemuel. E aí, Kemuel, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Bom demais estar aqui com vocês, né? Conhecendo esse projeto. Pessoas maravilhosas, equipe que é top, viu? Vocês estão de parabéns. Para quem não conhece, o Kemuel praticamente somos primos, né? Que a minha esposa é prima, né? E esses dias eu tava conversando com o pai dele, né? E nesse bate-papo a gente falou, meu filho vai lá que a gente vai, né, glorificar o Senhor, vai bater um papo e vai ser bênção. Deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Né? Amém. E estamos muito felizes, né, de conhecer um pouquinho aqui do Kemuel, que é um jovem, mas é um jovem que tem se esmerado aí, né, em conhecer a Deus e buscar o Senhor e servir, né, Kemuel? É uma graça que Deus tem nos dado, de estar próximo dele, fazendo a vontade dele, escutando a voz dele e caminhando no caminho que ele quer que andemos. É um prazer. Amém. Amém. E aí, Kemuel, nasceu crente? Rapaz... Essa é a primeira pergunta aqui. Meu testemunho, Como é que eu acho que... a sua conversão, né? Eu acho que meu testemunho é o típico praticamente todo cristão aí. Meu pai pastor, né? Meu pai e minha mãe pastores. Eu nasci num lar cristão, no entanto, até os meus 15 anos de idade, eu ia para a igreja só por ir. Ia para a igreja, mas não tinha relacionamento. E aí eu lembro que eu ia para a igreja, mas na escola era terrível. E foi com 15 anos de idade que realmente eu tive meu encontro com Jesus, que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a buscar a Deus, comecei a fazer propósitos, a jejuar. E eu lembro que Deus colocou 3 grandes desejos no meu coração. O primeiro era ser batizado com o Espírito Santo. O segundo era ter o dom de profecia. O terceiro era pregar. Aí eu lembro que eu comecei. Eu emendava vigília atrás de vigília, fazia proposta atrás de proposta, buscava a Deus, orava. Aquele primeiro amor, né? E eu lembro que no porão lá da minha igreja, sozinho, foi quando Deus falou meu propósito, meu chamado. Nossa, foi algo espetacular. Eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. E numa oração com 3 jovens lá na igreja, Deus me batizou com o Espírito Santo. Pouco tempo depois me deu o dom de profecia. Pouco tempo depois preparou minha primeira agenda. E esse ano vai fazer 6, 7 anos que eu tenho pregado. De um lado para o outro, para a glória de Deus. Amém. Tenho me esforçado para ganhar almas, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, bacana. Que bênção. E pode falar. Tá. E como é que é ser filho de pastor? Rapaz... Olha, parece que tem um senso por aí que o pessoal fala que ser filho de pastor é um negócio muito difícil. Eu vou um pouco contra essa ideia. Na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, é um privilégio, né? Para mim é um privilégio você ter um pai que é pastor, ter um pai que tem princípios para te ensinar. E na verdade, para mim, eu nunca encarei o fato de ser filho de pastor como um fardo, como um peso. Porque se a gente for para pensar, rapaz, o fato de você ser crente, você já está sendo visto, né? Sim. Quando a Bíblia diz, Jesus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aí ele mesmo diz que ninguém acende uma luz e esconde ela. Não, pelo contrário, você acende uma luz e coloca ela para ser vista por todos. Né? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então me imitem, olha o meu testemunho. 2 Coríntios diz que exale em nós o bom perfume de Cristo. Então assim, se eu encaro o fato das pessoas estarem me olhando, me observando, o meu comportamento, o meu modo de viver, se eu encaro isso como algo ruim, como um peso, o ser cristão vai ser difícil para mim. Porque eu estou nesse mundo justamente para influenciar, para exalar o bom perfume de Cristo, para que as pessoas olhem em mim e vejam Cristo. É o texto de Gálatas 2:20, que já não vive mais eu, mas que Cristo vive em mim.
Então, assim, o fato de ser filho de pastor para mim, em primeiro lugar, eu sempre pensei nisso como um privilégio de Deus, como um presente que Deus me deu. Em segundo lugar, eu nunca encarei isso como peso, como um fardo, porque eu sempre vi nisso a oportunidade de mostrar Jesus. O fato das pessoas estarem me olhando não só pelo fato de eu ser filho de pastor, mas só de eu ser cristão. Eu já vou ser observado, já vou ser... A Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Então, eu acho bom ser filho de pastor, eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Eu acredito que tem muitos pontos positivos, né? Eu acredito que abre portas, mas como você falou, que aos 15 anos você teve que tomar uma decisão. Então, assim, muito embora tenha ali pais que são bênção, que são base, mas a caminhada depende de você. Exatamente, É porque vida cristã... Meu pai me ensinou isso muito bem, vida cristã é individual, né? Deus me deu uma pregação esses dias muito interessante. Êxodo capítulo 20, a Bíblia diz que o povo falou para Moisés. Deus tinha acabado de descer no cume do monte, Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 20, o povo fala para Moisés, Moisés, vai lá você, escuta você, e aí você passa pra gente o que Deus falou. E aí Deus falou comigo, a gente tem... escondido a nossa fé atrás de Moisés. A nossa fé, ela está sendo a partir de Moisés. Como assim? Eu deixo os meus pastores ouvirem a voz de Deus e aí eles trazem para mim. Eu deixo os meus líderes de jovens pagarem o preço da oração, da busca, e aí eles escutam a voz de Deus e trazem para mim mastigado. Só que, na verdade, 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia diz que Deus é fiel, que nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus. Então, assim... Vida cristã, a vida de comunhão com Deus, ela é individual. Cada um tem a sua. Cada um vai prestar contas da sua vida com Deus. E realmente é uma decisão. Sim, e o que acontece? Não adianta você também, como você está falando, meus pais estão orando por mim, né? Glória a Deus. Tem uma provisão, tem uma proteção... Mas aquele que não anda segundo a vontade do Senhor, ele está sujeito, né, às intempéries aí. Exatamente. Né? Então, assim, a decisão, seja para o novo, para o velho, é buscar a Deus de verdade, se relacionar com Ele, né? Não precisar ter essa revelação, né, esse relacionamento por meio de outros. Exatamente. Né? E assim, você falou algo interessante. Gálatas capítulo 6 nos revela um princípio fundamental, que é a lei da semeadura. Que lei que é essa? Ninguém foge dessa lei. Deus, ele é tão bom que ele te permite escolher o que plantar. Agora, Deus é tão justo que ele te obriga a colher o que você plantou. Então, como assim? Se eu plantei limão, eu vou colher limão. Se eu plantei laranja, eu vou colher laranja. Então, o que eu estou querendo dizer? Que cada escolha, cada decisão, ela vai gerar uma consequência. Seja ela boa, seja ela má. Eu nunca vou ter poder no resultado. O meu poder é no plantio. Então eu posso escolher que tipo de vida eu vou levar, quais decisões eu vou tomar, e as consequências dessas decisões, aí eu não tenho o poder delas. Então, assim, como você mesmo disse, né? Nós temos que tomar uma decisão, sabe? Não dá pra gente ficar terceirizando a nossa vida espiritual. E o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. Tem um texto que eu amo, Marcos capítulo 4. Olha só, a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco com seus discípulos, aí eles estão atravessando até a outra margem. Aí a Bíblia diz que quando eles estão no meio do caminho, começa uma tempestade. Ventos fortes, ondas agitadas, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. E os discípulos lá perecendo... Aí os discípulos vão acordar Jesus. Mestre, o Senhor não se importa que a gente está perecendo? E aí a Bíblia diz que Jesus vai repreender o vento, vai repreender o mar e vai censurar a falta de fé dos discípulos. Depois que Jesus faz tudo isso, aí os discípulos vão soltar uma frase. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Aí beleza, Jesus chegou até a outra margem. Aí o cenário é completamente diferente. A Bíblia diz que assim que Jesus pisa o pé na areia, vem um endemoniado correndo.
o endemoniado gadareno. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é se lançar aos pés de Jesus. E aí ele vai gritar: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aí olha só, o demônio sabe quem é Jesus. Agora os discípulos, dentro do barco, quem é esse? Os demônios, o demônio sabe quem é Jesus. Agora os discípulos que estão no barco, em contato com o mestre, estão se perguntando quem é esse. Então, assim, é possível a gente estar na igreja, é possível a gente estar envolvido com aquelas liturgias, com aquelas rotinas, só que a gente não ter o contato, não ter o relacionamento. Né? Exatamente. Porque esses discípulos, eles vão por uma trajetória, esse relacionamento vai sendo, né, aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Então, muitos de nós estamos na igreja ali como eles, né? Exatamente. Mas vamos ser, muitas das vezes, confrontados, né? Desafiados. Exatamente. E aí é onde você amadurecer, né, esse relacionamento. Exatamente. Domingo agora, eu preguei na minha igreja, e aí Deus ministrou muito ao meu coração naquele texto de Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chega na casa das duas. Maria, a Bíblia diz, ela fica aos pés do Senhor, enquanto Marta está envolvida em muitos afazeres. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração quantas vezes a gente está envolvido com tantos afazeres, corre para lá, corre para cá, vai para lá, vem para cá, e a gente está esquecendo do principal, que é ficar aos pés de Jesus. Sim. E aí, olha só que interessante, a Bíblia diz que Marta vai falar com Jesus: Jesus, o senhor não se importa que minha irmã tá aí quieta não, parada, sem fazer nada, e eu tô aqui trabalhando igual uma doida? Aí Jesus vai fazer o quê? Vai censurar Maria? Não, vai censurar Marta. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Então, assim, muitas vezes a gente fica naquela correria, a gente está envolvido com as rotinas da igreja, com as rotinas eclesiásticas, só que a gente está esquecendo do principal, que é ficar aos pés de Jesus, que é o relacionamento. Aí complementa um outro texto, que Jesus fala: eu já não os chamo apenas servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu vos tenho chamado de amigos. Então, Deus, ele quer muito mais do que apenas a nossa servidão. Deus, ele quer a nossa vida, que é intimidade conosco. E eu acho interessante também, nesse sentido, sobre o envolvimento, né? Tipo assim, você ter um momento com Deus, você se entregar, se envolver totalmente naquilo ali. Exatamente. É porque a gente não vai deixar os afazeres, mas naquele momento que eu vou ter um encontro com meu Pai, com Deus, eu preciso me entregar totalmente. Exatamente. Né? E eu acho que muitas das vezes nós estamos nos deixando ser roubados da presença, né, maravilhosa que é estar com Deus. Sim. E ainda Deus revela, né, pro filho, pro amigo. E é igual, que nem você comentou, né, Kemuel? Muitas vezes a gente terceiriza, né, essa questão, né, de buscar a Deus, busca através de um líder, de um pastor. Exatamente. Mas Deus quer falar algo específico para você, né? Por causa de um propósito que ele tem, né, na sua vida. E às vezes você demora anos esperando, né? Exatamente. Tem promessas, mas não sabe como é que é porque não buscou ele, né? Não buscou, exatamente. Todo o coração. Porque assim, Deus, ele é um Deus de relacionamento pessoal. Então, o relacionamento que Deus tem contigo, Daniel, ele não vai ter comigo. Os segredos que Deus tem com o Tiago, ele não vai ter contigo. Deus, ele é um Deus de intimidade pessoal, exclusiva, individual. Então, assim, voltando lá no início, por mais que meus pais sejam crentes, que eles vivem a vida de oração, têm as experiências dele, beleza, mas e as minhas com Deus? Sim. Entendeu? Até quando eu vou ficar vendo o que Deus está fazendo na vida dos outros? Porque é tão bom quando você conversa com uma pessoa e a pessoa é de Deus assim, e começa a contar aquelas experiências marcantes. Maravilha. Mas até quando a gente vai ficar só vendo e ouvindo o que Deus está fazendo na vida dos outros e a minha vida? E as minhas experiências, entendeu? Sim. Eu acho que é algo assim que faz uma grande diferença na vida do cristão. Que é justamente você provar e ver que ele é bom. Exatamente. Então, assim, se você conseguir chegar nesse ponto, aí a experiência é sua. A experiência não vai mas vai te dar um gás. Exatamente. Toda vez... A Bíblia fala, né?
A gente precisa trazer à memória o que nos dá esperança. Então, toda vez que eu me lembrar de algo que eu vivi no individual, então, assim, isso vai alimentar a minha fé, vai me dar força para... Né? E eu acredito, Kemuel, que você, que é tão jovem, quanto mais você alimenta essa fé, essa vontade, essa disposição, mais força você tem para resistir o dia mal, o inimigo, né? A tentação. A tentação, exatamente. Olha só, tem um texto, Mateus capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no seu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Existe uma expectativa do céu, existe uma expectativa de Deus para que nós venhamos praticar esse ato, sabe? Mas tu, quando orares, não está escrito lá, se você orar um dia, vai... Não, mas você, quando orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta. Então, assim, existe uma expectativa do céu para que a gente venha desenvolver essa vida de oração, sabe? E você falou um negócio aí, Daniel, que é a chave. Tem um texto que diz, texto de Hebreus, cheguem com confiança ao trono da graça, a fim de acharem graça em tempo oportuno. Então, assim, qual é o contexto daquele texto? É justamente tentação. Então, assim, se eu constantemente me achego ao trono de Deus, quando chegar a tentação, eu vou ter uma graça para me ajudar a vencer. Porque a gente não consegue vencer com a nossa própria força, sabe? Mas se eu tenho essa vida de oração, se eu levo essa vida de consagração, Deus, ele tem uma graça para me ajudar a permanecer de pé, a continuar de pé, entendeu? Agora sim, tem um outro texto, que é o mesmo texto de Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Lá tá, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Perdoa os nossos pecados. Aí lá no final tá assim, ó, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então assim, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nos dá a ideia de que é uma oração constante, uma oração diária. Todo dia a gente tem que orar para pedir o pão nosso. Por que a gente não ora todo dia para Deus nos livrar da tentação também? Nos livrai-nos da tentação, da aparência do mal. Se a gente tem que orar todo dia pelo pão, por que a gente não ora todo dia também para Deus nos livrar da tentação? Porque assim, melhor do que a gente resistir é a gente nem entrar. Sim. Entendeu? Então assim, a gente, sabe, adotando essa prática de oração, essa prática de uma vida com Deus, de um caminhar com Deus, Deus ele nos dá uma graça, sabe? De vigilância. A Bíblia ainda diz vigiar e orar. Então não é só orar, eu tenho que alinhar os dois, é vigiar e orar, entendeu? E o que te levou a ter essa vida com Deus, Kemuel? Porque é desafiador. Você ter esse devocional não é fácil. Não. E às vezes a gente ouve as pessoas falando, é muito bonito, mas na prática é difícil, né? Exatamente. Duas coisas. Eu ouvi uma frase que marcou muito. Comece pela disciplina, transicione para o amor. Então, assim, se eu for deixar para ler a Bíblia e orar só quando eu quero, rapaz, vai ser poucas vezes que eu vou orar e ler a Bíblia. Porque, assim, não é todo dia que o nosso espírito está disposto a orar. Não é todo dia que o nosso espírito está disposto a buscar a Deus, a ler a Bíblia, não. Na verdade, Gálatas capítulo 6 diz que tem uma guerra da carne e do espírito. Um se opõe ao outro de modo que eu não faço o que eu quero. Eu vi um Jesus Cop, um exemplo que ele deu, o Douglas lá, que ele falou assim, tem dois leões, o leão A, o leão B. O leão A, ele se alimenta todos os dias, corretamente. O leão B, ele se alimenta dia sim, dia não, dia sim, dia não. Eles têm a semana todinha para se preparar, porque no domingo vão se enfrentar. No domingo, quando eles se enfrentarem, quem é que vai ganhar? É o leão que se alimentou todo dia ou é o que não se alimentou todo dia? É o que se alimentou todo dia. Da mesma forma, é a nossa carne e o nosso espírito. Se a gente alimentar o nosso espírito constantemente, na hora que chegar a hora da batalha, da guerra, o meu espírito ele vai sobressair a carne. Então, assim, realmente, você ter uma vida devocional, uma vida de oração, de Bíblia, de consagração, é um desafio. É um desafio muito grande. Agora, quando o texto de Salmos 42... como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O Salmo de 63, a minha alma tem sede, a minha alma tem fome de Deus.
E aí é tão interessante que enquanto o salmista está lá no Salmos 42, Salmo 63, dizendo que tem sede, aí vem Jesus em João 7,37. E se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então, assim, a gente ora por tantas coisas. Por que a gente não ora também, Senhor, me ajuda a te buscar todo dia? Senhor, coloca sede no meu coração pela tua presença todo dia. Eu nunca esqueço uma canção que eu acho que era do Trazendo a Arca, bem antiga aí, né? Mas que era, o trecho era assim: se até o desejo de te adorar vem de ti, né? Então, assim, a nossa fonte está nele, né? Exatamente. E tem que reconhecer isso, né, velho? Porque o que vai fazer eu me apegar ao Senhor, né? Exatamente. Eu tive uma experiência lá quando eu nessa fase dos meus 15 anos, né? Que eu realmente aceitei Jesus e tava naquela fome por Deus, aquela coisa toda. E eu tinha um propósito que todo dia, todos os dias, sem exceção, eu enchia uma garrafinha de água, pegava um lenço, ia pro meu quarto, fechava a porta, a janela e ficava lá 45 minutos de joelho, todos os dias, orando. E eu lembro que tinha dias que eu só chorava pela presença de Deus, a atmosfera do meu quarto. Aí Deus me deu uma experiência. Nesse dia eu tava sozinho em casa, meu pai e minha mãe tinham saído. E aí eu fui ter esse momento de oração. E aí tô lá orando. Rapaz, de repente a presença de Deus sumiu assim do meu coração, desapareceu. E eu lembro que eu comecei a sentir um vazio desesperador. Era um vazio tão vazio que chegava a doer, sabe? Não era como cortar um dedo, mas doía lá dentro na minha alma. E eu lembro que eu fiquei desesperado. Jesus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Vai parecer brincadeira, mas eu fiquei tão desesperado que eu ia pra debaixo da cama assim. Jesus, cadê o Senhor? Eu abri as portas do guarda-roupa. Cadê o Senhor, Jesus? Ia na sala, ia na cozinha, ia no quarto chorando. Aí eu lembro que por um momento eu achei que Jesus tinha voltado, né? E eu tinha ficado. Aí eu lembro que eu peguei o celular e liguei pro meu pai. Aí meu pai atendeu. Na hora que meu pai atendeu, não, pai, já sei, deixa. Aí voltei a orar, né? Aquele vazio, me matando, aquele negócio. Aí voltei a orar, fui acalmando e a presença de Jesus veio. Aí Jesus falou comigo. Falou assim: meu filho, o que você sentiu é o que muitas pessoas vão sentir quando eu voltar. Vão me procurar, mas não vão me achar. Então, quando a gente tem essa mentalidade que a presença de Jesus, ela é tudo pra nós. Você pega o texto de Salmo 51, cara, eu sou apaixonado por esse texto. Olha só, Davi, ele é rei de Israel. Davi escolhido por Deus, não por homens. Israel naquela época era a maior potência bélica, estava vindo de várias vitórias de batalha. Israel era uma potência. Davi, ele é rei da maior potência, ele tem coroa de rei, ele tem autoridade, ele tem poderio, ele tem status, ele tem palácio. Davi é o cara. Só que aí ele peca. Quando ele peca, aí se arrepende, aí escreve o Salmo 51. Você pegar o Salmo 51, você pode ler do primeiro ao último versículo, do último ao primeiro. Em momento algum, você vai ver Davi orando: Senhor, me permita continuar no trono. Senhor, me permita continuar com a coroa. Senhor, não tira meu palácio. Senhor, não tira minha autoridade. Davi não vai pedir nada disso. Agora, se você for lá no verso 11, tá escrito assim: não retire de mim o teu espírito e não me lances fora da tua presença. Amém. Então, quando a gente entende que a presença de Deus, ela é tudo. Tem um texto que eu gosto muito, Êxodo 33. Olha só, Israel ficou cativo no Egito 430 anos de escravidão. Aí Jesus levanta o libertador, Êxodo 3, Moisés. Êxodo 13, Deus liberta o povo. Esse povo agora está no deserto, a caminho de Canaã. Levítico 25, promessa: vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel com fartura. Beleza. Aí, Êxodo capítulo 33 vai narrar que... Começa lindo o texto. Começa com Deus falando para Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo. O meu anjo vai adiante de vocês. Ele vai expulsar os amorreus, os cananeus, os heteus, os jebuseus. A terra que emana leite e mel é de vocês. A vitória é garantida. Só que tem um porém, Moisés. A minha presença não vai. É que, Moisés, pode ficar tranquilo. O que eu prometi, eu vou cumprir. O meu anjo está indo, a vitória é certa, a terra é de vocês. A minha presença não vai. Aí o que Moisés respondeu? Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco.
Então, quando a gente chega nesse nível de entender que, cara, a presença dele é tudo. Que não adianta eu ter milagre sem presença, bênção sem presença. Quando eu entendo que a presença dele na minha vida é o que realmente traz propósito, traz sentido, traz motivo, aí fica mais fácil eu viver uma vida de oração. E uma das chaves para isso acontecer também está no Salmo 51, né? O coração quebrantado e contrito não será rejeitado, né? Sim. Então, muitas das vezes o que a gente precisa mesmo é se quebrantar diante do Senhor. E não deixa de ser, assim, uma sugestão do seu próprio testemunho, porque eu acredito que muitas pessoas ouvem um testemunho assim e fica pensando, poxa, o que eu faço? Né? Então, assim, reserva esse momentinho, né? Vai lá pro seu quarto. Talvez você não consiga ficar hoje 45 minutos, mas fica você consegue 5. Fica um tempinho ali, porque bater e abrir-se-vos. Exatamente. E assim, uma coisa, só para complementar aqui rapidinho, uma coisa que eu achei muito interessante, que eu percebi Deus ministrando na minha vida, em que sentido? Sobre aquela passagem que fala, buscar enquanto se pode achar. Sim. Então eu sempre tinha aquela visão de que, um dia será retirado o Espírito Santo, um dia, e aí não vai ter mais. E aí eu fui entender que muitos hoje não estão conseguindo achar mais. Estão se afastou, né? Tão distante, tão né? distante, isso. Se afastam, estão tão distante, envolvidos nos afazeres, num mundo que já não conseguem mais achar. Exatamente. Então, na verdade, a busca tem que ser diária mesmo, porque o distanciamento ali vai... Exatamente. E também eu acho, Daniel, a palavra-chave que o Mel falou também é disciplina, né? Sim. Muitas vezes a gente vai lá sem vontade nenhuma, mas estamos aqui te buscando, Senhor. Você que nos dá força, o Senhor que nos chama, né? Para mais perto. E ser radical, né? Essa disciplina aí. Porque a gente vê assim... Eu falo isso muito com jovens lá da nossa igreja. Vocês não têm disciplina para ir para academia, para almoçar todo dia? Se alimentar no seu corpo, né? Exatamente. Tem que se alimentar espiritualmente também. Tem que buscar a Deus, né? Todo dia. O hábito. Né? E assim, uma coisa que eu vejo, Thiago, é que muitas vezes a gente menospreza os pequenos começos. Então assim, a gente já quer começar orando de cara 1 hora. Cara, não vai dar certo. Entendeu? Vai dar 10 minutinhos, você já vai estar agoniado, vai estar querendo levantar e pensando em outras coisas, e o negócio não vai fluir. Então por que ao invés de começar orando 1 hora de cara, começa 5 minutinhos? Em vez de ler 10 capítulos de uma vez, lê 1. Mas vai fazendo isso todo dia. Que daqui a pouco você vai entrar lá 5 minutinhos, daqui a pouco quando você vê, já foi 10, daqui a pouco foi 15, e aquilo vai gerando em mim um negócio, e eu vou querendo mais, daqui a pouco a gente tá entrando sem hora pra sair, sabe? Tá entrando sem tempo assim pra sair. Esse é o nível que a gente tem que chegar, sabe? Amém. E é uma bênção, né, velho? Porque assim, uma vez que você experimenta... Exatamente. Você pode até se distanciar, né? Como a gente já ouviu testemunhos aqui, né, Thiago? A pessoa afastou, tá distante, mas ela ainda não esquece. E não conseguia viver aquela vida distante, né? Viver o mundo, né? É porque assim, o pecado é prazeroso. Se a gente falar que o pecado não é prazeroso, a gente tá mentindo, né? Só que assim, qual que é a questão? A questão é que o prazer que o pecado nos dá, ele não preenche, ele só tampa. É momentâneo. Momentâneo. Então assim, eu tô lá, tô me sentindo triste, o que eu faço? Na sexta-feira à noite eu vou sair com meus amigos, vou usar droga, vou beber, vou me prostituir, e aquilo vai me gerar uma satisfação, vai me dar uma adrenalina, vai me dar um prazer, tampei. A tristeza que eu tava sentindo, não tô sentindo mais. Parece que meu coração foi preenchido por um momento. Só que aí qual que é a questão? Que no outro dia, o prazer que o pecado deu não preencheu, só tampou. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir de novo. E aí, no outro dia, vou ter que ir de novo, porque não tá preenchendo, não tá tampando. O prazer do pecado só tampa. Só que aí quando chega a presença, aí ela preenche. E aí o coração preenchido, aí é diferente. A Bíblia fala que o nosso formoseia o nosso rosto, sabe? Sim. Quando Jesus preenche o nosso coração, cara, a gente ganha propósito, ganha esperança, ganha... Nossa, é outra coisa, sabe? E
a vida com Deus ela é uma constância, né? É uma constância. Texto de Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, assim, é uma porção de cada vez, é uma porção diária, é caminhando hoje, caminhando amanhã, caminhando, entendeu? Não é... Porque tem muito... acho que a igreja de vocês deve ter também. Que quando chega a congresso, aquela coisa toda, o jovem aparece, fica animado. Aí, no domingo, na outra semana, cadê fulano? Sim. Tava aqui pulando, tava aqui... Cadê? Por quê? Porque não permaneceu, não teve a constância. Tem um texto... Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés na sarça. Cara, aquilo ali é muito profundo. Porque a sarça tá pegando fogo. O fogo nunca apaga, né? E o que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo. Porque assim, Moisés ele é pastor de ovelhas no deserto. O que ele mais vê é isso, ele tá acostumado com isso. O que chama a atenção dele é a sarça que pega fogo, mas que continua pegando fogo. É a sarça que pega fogo, mas que não para de queimar. E essa é a vontade de Deus pra gente, sabe? É a gente pegar fogo hoje, mas amanhã continuar pegando fogo. Semana que vem, pegando fogo também. Mês que vem, pegando fogo. É interessante. Um dia desses a gente foi ali na Flona, aí tinha um evento lá que... Demonstração de meio que sobrevivência na mata, no cerrado. E aí tava tendo uma demonstração de como você criar o fogo ali, né? E aí você pega uns raminhos, coisinhas pequenininhas assim, velho. Aí começa ali... Que a gente vê na televisão, né? Mas foi um negócio, assim, muito interessante. O cara fez uma demonstração lá, aí começa a fumaçar, e começa aquela faísquinha, daqui a pouco vem o fogo. Talvez o que acontece, como você falou, nesses momentos de congressos, de evento, que a galera vem, é essa faísquinha que está acendendo. Exatamente. Então, se ele der continuidade, né, vai vir a chama, vai vir o queimar continuamente. Né? Exatamente. Aquele texto de Levítico 6, o fogo, pois, arderá continuamente no altar, não se apagará. Esse texto todo mundo conhece. Agora, se você voltar uns versículos anteriores, fala assim, ó, todos os dias, o sacerdote, a primeira coisa que ele faria era retirar as cinzas do altar. O que é cinza? Cinza é o que um dia foi fogo, fez parte do fogo, mas apagou, aí é só cinza. Então, assim, primeira coisa que o sacerdote faria era retirar a cinza atrapalha. Depois, o que ele faria? Colocaria lenha. Não tem como ter fogo se não tiver lenha, entendeu? Renovar, né? Aí qual que é o problema? A gente tá querendo o muito de Deus, a gente tá querendo, sabe, ver, sentir grandes coisas, ter grandes experiências, só que não tem lenha. A gente não tá colocando lenha. O que é lenha? Lenha é uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de consagração, de renúncia. E na medida, a nossa função é o quê? É colocar a lenha. A função de Deus é mandar o fogo, entendeu? Então, assim, enquanto eu tô lá me esforçando pra permanecer todos os dias buscando a Deus, tendo intimidade, cara, o fogo de Deus é normal, sabe? Ele vai soprar, ele vai... Sim. Amém. E aí, Camuel, como é que foi essa caminhada aí, dos 15 até hoje? Foi tranquilo aí? Rapaz... Como é que... Você estava contando antes do podcast aqui, né? Sobre as experiências do seu pai, né? Como é que é as suas experiências com Deus, assim? Durante esse tempo, a confirmação também de pregar a palavra, né? Sim. Eu acho que o maior sinal, Tiago, que você é chamado por Deus é você querer fugir, sabe? Sim. É você querer fugir. Porque quem é chamado sabe o peso da responsabilidade, sabe que não é fácil. Agora, uma pessoa que acha que é de qualquer jeito, que é fácil, ela vai fazer ali. Então, assim, essa minha caminhada, ela tem sido muito prazerosa. Agora, o nosso crescimento, ele envolve renúncia, sabe? Ele envolve dor, ele envolve sacrifício. E... se não doer, não é sacrifício, não é renúncia. Então, assim, tem sido uma caminhada muito boa. Jesus tem me feito crescer, Jesus tem me feito conhecer mais a vontade dele. Agora, nessa caminhada também, eu tenho que estar fazendo a minha parte, sabe? E tem sido aprendizado, tem sido um caminhar diário. Quando eu tô lá meio cabisbaixo, meio para baixo, o Espírito Santo vem, renova. E, assim...
Graça. Acho que a palavra certa é essa, graça. Porque se dependesse das minhas habilidades, se dependesse da minha força, se dependesse da minha convicção, da minha vontade, eu já tinha parado há muito tempo, sabe? Só que aí a graça, que é um presente que nós não merecemos, ela vem e nos levanta e nos fortifica, nos aviva. Quantas vezes eu, dentro do carro, indo para as agendas, Senhor, essa é a minha última agenda, hoje eu tô cansado, pai, tô cansado, esse negócio de... Já deu, pai, já deu, tô cansado. Aí, sem ninguém, só eu e Deus. Aí quando chega no final do culto, chega alguém. Olha, isso marcou muito, sabe? Eu fui pregar no congresso. E aí no caminho eu fui orando, Senhor, é a minha última. Depois dessa eu vou parar, eu tô cansado. Aí quando acabou o culto, chegou uma moça e falou assim, Kemuel, muitos jovens precisam ouvir a sua pregação. Continua, Deus conta contigo. Eu lembro que eu comecei a chorar, assustei. Ô, Jesus, você me escutou mesmo no caminho. Então, assim, tem sido uma caminhada de muita renúncia, de muito sacrifício, que faz parte da vida do cristão. Mas é o que eu sempre tenho falado, o prazer da presença, ela supera a dor do processo. Então, assim, o processo ele é doloroso, mas agora o prazer da presença ele supera, ele faz valer a pena, sabe? Amém. Ele faz valer a pena. Amém. Glória a Deus. É muito satisfatório a gente ter esses momentos, né? Ter esses encontros, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente observa assim um conformismo, né? A gente vê assim que muitos estão conformados com a situação. Ah, beleza, eu tenho um emprego, minha família, eu vou para a igreja aos domingos. Mas tem algo mais, né? Ele é uma fonte inesgotável. Exato. E eu acho que essa busca é que realmente vai determinar o nosso relacionamento com ele. Ele está acessível para todos. Né? É uma frase bem conhecida assim, ele não tem filhos preferidos, mas tem filhos que preferem mais, né? Sim. Então, tem os íntimos. Isso vai fazer a diferença, né? Ah, com certeza. Você falou um negócio aí que é a chave. Tem um texto, Ezequiel capítulo 47. Vai nos falar de 4 níveis da nossa fé. A Bíblia fala que o varão mede 500 metros, leva Ezequiel. E o primeiro nível são as águas nos tornozelos. A experiência inicial, acabou de aceitar Jesus, está tendo contato com a água. Aí a Bíblia diz que o varão mede mais 500 metros, leva Ezequiel. E agora as águas estão nos joelhos. Então ele está avançando na fé, está progredindo. A Bíblia fala que o varão mede mais 500 metros, leva Ezequiel e agora as águas estão na cintura. Esse nível é o nível determinante. Por quê? Porque nesse nível, metade do corpo está dentro da água. Mas só que a outra metade está do lado de fora. Metade do corpo está em contato com a água, só que a outra metade... Como assim, Kemuel? Metade do corpo está até envolvido com Deus. Mas só que a outra metade está envolvido com as coisas do mundo, sabe? Metade do corpo até quer alguma coisa com Jesus, só que a outra metade ainda está apegada com o que a terra pode oferecer. E aí, enquanto continuar com esse nível na cintura, com as águas na cintura, cara, você não vai experimentar, você não vai prosseguir, você vai ficar limitado, vai ficar naquilo ali. E a casa dividida não vai subsistir. Né? Exatamente. Aí vem o texto, o varão mede mais 500 metros, leva Ezequiel, e agora Ezequiel já não consegue mais andar, porque está fundo demais. Ele começou a mergulhar no oceano da glória de Deus. Então, assim, a vontade de Deus é que a gente mergulhe, sabe? Só que pra gente mergulhar, cara, a gente tem que decidir. A gente tem que realmente querer abrir mão. Senhor, eis-me aqui, eu quero ir, conta comigo. E tô disposto a abrir mão do que for necessário. Eu sei que não vai ser fácil, mas conta comigo. Eu sei que... E aí sim a gente começa a mergulhar e começa... Eu acho interessante, Kemuel, que você vai falando assim, eu vou imaginando, né? Aí eu fico imaginando assim, por exemplo, eu tô na igreja, num culto de domingo, que é o mais comum. Uhum. Como que eu posso ter uma experiência com Deus no culto de domingo? Aí você falando, eu fico pensando, velho, se essa pessoa chegar na igreja determinada e falar assim, meu irmão, hoje eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei. Mesmo que ninguém faça nada, eu vou buscar. É impossível não viver algo, velho. Você vai ter ali 1h30, 2 horas.
Eu tô falando de algo que eu já vivi. Uhum. Então, assim, você criar a sede, criar a fome. Exatamente. E você se entregar naquilo ali, velho. Agora, aquela questão, Daniel. O culto não começa à noite. Sim. Mas assim, só para pontuar aqui, eu sei que tem todo, né? Mas eu digo assim, porque a impressão que eu tenho é que existem várias pessoas que eu posso estar enganado, mas que não conseguem entrar num lugar em Deus. E é justamente para essas pessoas, porque eu sei que, Kemuel, tem muita gente que não consegue desenvolver um devocional. Que o encontro que ela tem de comunhão é no domingo. E o que eu estou falando aqui é que se nesse domingo ela decidir, naquele momento ali, buscar, ela pode ter essa faísquinha acesa e dali começar um processo novo. É porque assim, Deus ele visa muito a transparência, sabe? E a questão, na época da pandemia, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração sobre isso, que a gente estava usando máscara, né? Na época da pandemia. Só que assim, tem uma galera que já estava usando máscara há muito tempo. Como assim? Aqui na igreja... No Japão. Também, né? Aí assim, colocava a máscara, cara, tá tudo bem. Tô sorrindo por fora. Mas é isso também, pô. Então assim, tô sorrindo por física, fora. Né? Tô sorrindo por fora, só que só Deus sabe como é que tá lá dentro, sabe? Sim. Então assim, Deus visa muito a transparência. O texto que você citou de Salmos, Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Tem um texto que diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Tem um texto, Jeremias 29:11, se me buscardes de todo o vosso coração, cara, ele vai aparecer. É uma promessa que ele fez. Só que se a gente buscar com metade do coração, aí não dá certo. Então, assim, o texto lá tá falando, quando me buscardes de todo o vosso coração, aí ele aparece. Então, assim, o Espírito Santo, ele esquadrinha a alma, ele esquadrinha o coração. Então, às vezes, a pessoa lá tá cheia de mazela, cheia de coisa que tá ali, cara, ela não vai conseguir acessar. Agora, quando ela realmente dobrar os joelhos, rasgar a alma, sabe? Entrar no quarto lá, fechar a porta, assim, eu quero tirar as máscaras, eu quero rasgar, sabe? O meu coração, quero rasgar a minha alma, tô passando por isso, isso e isso, tô sofrendo isso, isso e isso, tô precisando de ajuda nisso, nisso e nisso, me ajuda. Aí é diferente. Quando a gente chega com transparência, chega com essa humildade, chega com essa sinceridade de alma, de coração, cara, é diferente. É interessante, eu tava observando que eu mesmo, eu tava fazendo um momento assim de reflexão. A gente, até oração, a gente cria automaticamente. A gente entra numa rotina que, se você não se ligar, até a sua oração é automática. Aí eu me peguei nisso. Mesmas palavras, mesmas coisas. Ou seja, eu preciso sair disso para viver o novo de Deus. Que é a colheita, o plantio e a colheita. Exatamente, né? exatamente. E assim, rapaz, às vezes eu fico pensando, Senhor, porque eu vou na igreja... Aí eu vejo o povo orando, aquelas orações bonitas, aqueles negócios, no beneplácito da tua vontade, eu me encontro. Eu fico, rapaz, eu não sei orar desse jeito não, Senhor. Quantas vezes eu cheguei lá no quarto, Senhor, eu tô com raiva, aconteceu isso e isso, Senhor, eu tô sendo tentado aqui nisso, entendeu? E Deus se agrada dessa... Toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira a gente tem um propósito lá na igreja, só os machos, né? A gente tem a nossa oração lá. E aí, na última segunda-feira, cada um orou um pouquinho. Aí teve um lá que eu gostei demais daquilo ali. Ele orando. Aí ele falou, Jesus, eu não queria estar aqui não, mas eu vim. E eu fiquei pensando, cara, como Jesus se agrada disso, sabe? Da verdade, da sinceridade da pessoa. Que é as máscaras, né, que você tava falando. Exatamente, entendeu? E assim, a gente, muitas das vezes, o meio nos influencia. E naquela vontade de fazer parte, às vezes a gente está olhando muito mais para o que é aparente do que aquilo que realmente vai me conectar com os céus, né? Exatamente. Aquilo que é aparente vai ser desfeito, pode cair. Mas aquela conexão que eu tenho com Deus é que vai me manter de pé, né? Exatamente. A Bíblia fala muito sobre isso. Meu pai, assim que eu comecei... ali a partir dos 15 anos, ele falou que, Kemuel,
ande com quem é mais crente que você. E aí eu lembro que eu lá com 15 anos, adolescente, reunião de pastor, eu tava lá no meio dos pastores, só escutando, não falava nada, boca fechada, só escutava. E nisso eu ia crescendo, ia amadurecendo. Aí era engraçado que quando eu ia falar com os moleques da minha idade, eu ficava assim, cara, mas que besteira que você tá falando, nada a ver. Então, assim, o meio, ele influencia muito. A amizade, ou ela é bênção na sua vida, ou ela é maldição. Ou ela te leva pra mais perto de Deus, ou ela te arrasta pro inferno. Então, assim, a gente tem que selecionar muito bem com quem a gente anda, sabe? Texto Salmos 1, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aí é algo que a gente tem que ser radical mesmo, né? E principalmente pro jovem, né? O jovem, assim, aquele comportamento de grupo, né? Quantos jovens faz coisas em grupo que ele jamais faria Exatamente, fosse sozinho. Né? Por isso a importância de você se vincular com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Exatamente. É interessante, o próprio Tico, né? Comentou aqui da faculdade, universidade, os desafios. Mas nesses ambientes você procurar pelo menos mais um ali para andar junto, né? Exato. Eu lembro que na minha época de ensino fundamental, com 14 anos ali, a gente tinha um grupinho na escola, era o grupinho dos afastados, né? Era todo mundo filho de crente, só que a gente era terrível. Hoje não fala mais desviado. E aí, rapaz, eu lembro que desse grupinho eu fui o primeiro, que realmente me converti e tal. Aí Deus me deu graça, o grupo veio todo comigo. Aí no ensino médio a gente fez um projeto Chamas, lá no CM2 ali de Ceilândia, quem tiver aí conhecer. Aí toda hora, de segunda, quarta e sexta, a gente na hora do intervalo se reunia, fazia uma roda de jovens assim na escola, ó, e começava a louvar, a cantar e a pregar. Quantas e quantas almas Deus deu graça da gente salvar, da gente pregar, Jesus fazer a obra, salvar e trazer. Então, assim, você tá inserido com uma galera que vai te ajudar a permanecer no propósito, isso é fundamental. É fundamental, sim, sabe? E eu acredito assim, né, Thiago, que o jovem, por exemplo, ele vai para a escola, ele sabe que no intervalo vai ter um grupo ali de louvor, por exemplo. Então ele a mente dele trabalha naquilo ali, o espírito dele tá naquele caminho. Então, assim, no momento que tiver uma tentação, uma dificuldade, ele vai conseguir passar por aquilo ali de outra maneira, né? Não, na época de ensino médio, quantas vezes eu fui confrontado em sala de aula pelos professores? Aí entra a Bíblia de novo. A Bíblia fala, como um varão que maneja bem a palavra da verdade. Então, assim, aí como a galera todinha, a minha sala, praticamente metade era de crente, aí a gente se ajudava, né? Quando chegava esses embates, assim, essas coisas, cada um se unia ali, ajudava um pouco, ninguém sabia muito, ninguém sabe muito, mas a gente se unia. Então, assim, a questão de relacionamento, de quem te cerca, do que você escuta, do que você absorve, é muito importante. É muito importante. E hoje a gente é levado a se isolar, né? Então, hoje, assim, é muito mais fácil você pegar seu celular, tá ali numa rede social. Exatamente. E aí você vai perdendo, né? Essa essência, esse contato. A comunhão, né? Daquele... Por isso que é bom você ter um lugar para ir, uma célula, uma igreja, um culto. Né? A galera tem muito preconceito. Irmão, ali é uma comunidade que você vai ser... primeiramente aceito, né? E trabalhado, né? Tiago? Exatamente. E com a diversidade, né? De vários tipos de pessoas. Porque assim, por mais que a igreja, ela seja de um Deus perfeito, que quem congrega nela são pessoas imperfeitas, então a galera tem muito disso, né? Mas fulano... Não, mas a igreja realmente é lugar de gente doente. Então lá vai ter muita mazela, porque é lá que a gente está sendo tratado. Eu lembrei de um irmão que foi pro culto e ele literalmente estava doente. A gente estava lembrando dele aqui, mas só para descontrair. E a galera... Ele foi curado no culto? Foi curado? Olha, no outro dia ele tava uma bênção. 100%. Então, assim, por mais que a igreja ela tenha seus defeitos, mas continua sendo a única representatividade de Deus na Terra.
Entendeu? É ali em comunhão, em unidade, que Deus vai tratando as nossas diferenças, Deus vai realmente usando um, usando o outro. Então, assim, por isso que a gente tem que estar igrejado, né? Não desigrejado. Sim. E nunca deixar o sentimento de, não tenho vergonha, não vou ser aceito, como vão me ver. Velho, eu acho assim, a pessoa realmente... Eu tive uma experiência agora há pouco, antes de vir pra cá. Encontrei 2 jovens, velho, na droga, assim, pude conversar com eles um pouco. E como doeu meu coração, velho. Um jovem de 21 anos. Olha só, minha idade, velho. Sua idade, eu pensei nisso. E eu conversei com ele. Meu irmão, só existe um caminho. Não tem como negociar. Só existe um caminho. O cara saiu hoje do presídio, quase 1 ano e meio preso, não tem pra onde ir, tá na rua, 1 ano e meio sem usar crack, aí ele sai, eu falei pra ele, velho, tu provou pra você mesmo que você consegue viver sem, primeira coisa que você vai fazer aí é ir nesse caminho. Então, assim, eu acho que a gente tem que virar uma chave na nossa mente e determinar no nosso coração ser extremamente intolerante com determinadas condutas. Eu falo isso para mim. Eu preciso priorizar aquilo que eu acredito. Porque senão nós vamos viver sempre no mediano, né? Na mediocridade. E a gente vai viver sempre com os questionamentos. Eu falo isso porque eu trabalho com jovens no meu serviço. Conheço alguns jovens, já fui líder de jovens também. E a gente sabe que são vários questionamentos. E se a pessoa se deixar levar por esses questionamentos, não que seja errado, mas ele precisa buscar uma fonte para aquilo ali. Para que haja respostas. Só que tem coisa que é só o Espírito Santo que convence. Então, se você busca esse relacionamento com Deus, você vai sendo convencido. Né? E aí, como você falou, a gente vai parar de ouvir, de contar testemunhos dos outros e vai viver o nosso testemunho. Exatamente, né? Exatamente. E assim, intimidade é a chave. Intimidade é a chave. Você falou pra galera não ter vergonha, não ter timidez. A gente tá falando muito isso pros jovens da nossa igreja lá. Cara, Deus, ele não precisa de 2 Quemuel. Deus não precisa de 2 Daniel. Não, ele precisa de um Quemuel, de um Daniel, de um Tiago. Porque assim, cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu diferencial, ninguém é igual ao outro. E também não é uma concorrência. Né? Exatamente. Um contra o outro, né? E assim, aqui a gente vê o que é a multiformidade da graça. Sim. Então assim, o que eu tenho para oferecer, o Daniel vai ter outra coisa, o Thiago vai ter outra coisa, e nisso o Espírito Santo, o reino vai estar em ação. Então assim, às vezes a galera fica assim comparando muito. Não, mas eu não tenho a oratória que fulano tem. Não, mas eu não sei fazer do jeito que fulano faz. Mano, eu não consigo. Cara, mas Deus te deu alguma coisa, entendeu? Eu ouvi uma frase muito interessante do pastor Luiz Hermínio. Ele fala assim, se você ainda não está vivendo o seu momento, celebre a vitória do seu irmão. Celebre, se alegre com ele, se ele está vivendo aquilo ali, porque vai chegar o seu momento. Exatamente. E aí é onde você falou de ficar se comparando, né? Porque às vezes, e eu acredito que todos passam por isso, né? Chega um momento na vida que você fala assim, pô, eu deveria estar ali, eu deveria já ter isso e aquilo, e o fulano tem. Meu irmão... Isso é do ser humano. Do ser humano. Sim. E quem tem que ser o nosso referencial? É Cristo. É Cristo, Se eu exatamente. tenho que me comparar com alguém, eu tenho que me comparar com Cristo. E reconhecer o quanto que eu preciso dele. Exatamente. Agora, eu tive uma experiência, isso acho que foi há 3 anos atrás, que foi um marco, assim, um divisor de águas na minha vida. Lembro que eu tava no hospital, tava doente, sei lá o que eu tinha. E naquela época, naquela semana, eu tava muito ansioso quanto ao meu futuro. Eu não tinha terminado o ensino médio ainda. E eu tava, Senhor, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, eu preciso conquistar tal coisa, eu tenho que fazer faculdade, tenho que ter um emprego bom, e aquelas ansiedades estavam me dominando, sabe? E ansiedade, meu irmão, E aí eu lembro que naquele hospital, eu dominado por aquele sentimento, sabe, de preocupação quanto ao futuro. Aí a voz do Espírito Santo veio e falou comigo. Nossa, foi nítido. Falou assim, meu filho, cuida do reino.
que quem se compromete com um reino, o dono do reino se compromete com a pessoa. Cara, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Aí, a partir daquele dia, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. A partir daquele dia foi um estalo, sabe? Eu comecei a me dedicar, a me entregar, a me envolver, aquilo ali se tornou realmente a minha prioridade, o primeiro na minha vida, né? E aí eu vi Deus acrescentando, Deus direcionando, Deus conduzindo, Deus mostrando, Deus guiando. Então, assim, quando a gente realmente deposita a nossa confiança, a nossa vida no altar de Deus, a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha não. A minha é pequena, limitada, egoísta, a dele é perfeita, boa, agradável. Então, quando a gente resolve viver essa vontade, cara, a gente começa a viver João 10:10. Vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Isso que você falou, Kemal, infelizmente é algo que acontece muito com jovem, né? Não só jovem, né? Outras idades também. Na preocupação mesmo, né? Com as coisas da vida, com a família, com os filhos. E não tem esse entendimento, né? Deus, eu coloco nas suas mãos, né? Exatamente. Até para essa ansiedade não atrapalhar o mover de Deus, né? A vontade dele. Eu vi uma frase que, assim, a ansiedade, ela não vai fazer nada no seu amanhã. Ela só vai tirar a sua paz do hoje. Então, adianta o quê você ficar ansioso? Sim. Aí tem o texto de Mateus capítulo 6. Olha os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Olha os pardais. Não trabalham, mas Deus não deixa faltar nada. Por acaso vocês não são muito mais valiosos? Então, assim, quando a gente tem esse entendimento, cara, eu tenho um pai. A Bíblia diz que pai pedindo filho pão vai lhe dar pedra, pedindo filho peixe vai lhe dar serpente. Se vós, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, assim, Deus sabe o que faz, Deus sabe como agir, como trabalhar. Quando a gente ganha esse entendimento de eu posso confiar, Deus está cuidando. Agora, é claro que isso não anula a minha participação. Sim. Porque, assim, Deus, ele beleza, mas tem a minha parte, sabe? O que tá ao meu alcance de fazer, Deus não vai descer do céu, vai fazer. Então, assim, quando eu tenho essa convicção, essa mentalidade, cara, Deus está cuidando, Deus está guiando, eu quero viver a vontade dele, não a minha. O que cabe a mim fazer, eu vou fazer com excelência. Você vai ver que vai fluir, sabe? Vai fluir. Amém. Amém. E aí, Kemal, hoje você é diácono lá na igreja? Eu já sou diácono. Líder de jovem também? Um dos líderes de jovens. Bacana. É porque esse ano lá, o nosso líder, ele departamentalizou, né? Aí toda a parte de oração, de propósito, foi eu que tomo conta. Bacana. Da nossa mocidade lá. E como é que é essa responsabilidade? Rapaz. É pesado. É pesado. Porque, assim, hoje a nossa mocidade lá tem um número bacana. Só que desse número, não são todos que querem estar envolvidos. Então, a gente acaba sofrendo por aqueles que não querem estar, sabe? E a gente faz os trabalhos, acredito que toda igreja passa por isso, né? Faz os trabalhos de oração, faz os trabalhos de vigília. E aí vem sempre aquela galera de sempre. Aí você fica, caramba, mas cadê fulano? Cadê ciclano? E foi o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Gerar uma mocidade na oração dói. Só que assim, de pouquinho em pouquinho, a gente tá vendo os frutos, sabe? A gente tá vendo a galera se despertar, a galera... Porque há poder na oração. Amém. Há poder na oração. A Bíblia fala que a oração de um justo, ela pode muito seus efeitos. A oração de um justo, ela move a mão de Deus, e quando a mão de Deus se move, ela move todas as coisas. Então, assim, a gente tem orado, a gente tem batalhado, a gente tem visto a galera, sabe, tá reunida, tá ali com a gente, tá sendo muito bom, muito prazeroso, graças a Deus. Amém. E qual o maior desafio que você vê, assim, já tem esse aí, né, da galera vincular, mas você, nesse tempo que você tá à frente aí dos jovens, o que você vê, assim, que mais tem sido uma barreira? Uma barreira? Ou são várias barreiras? Eu acho que realmente é a falta de intimidade, falta de interesse. Porque, assim, intimidade é a chave, sabe? Quando eu tenho intimidade com Deus, ele me dá direcionamento, me dá estratégia, me dá visão, em tudo, em todas as áreas, entendeu?
Agora, uma vez que eu não tenho intimidade, eu fico muito refém do sistema, fico muito refém do mundo, sabe? A minha mente não tá blindada, então qualquer coisa que vem vai me convencer, vai me influenciar. Eu vou estar na escola, se eu não tenho intimidade, eu não tenho raiz, não tenho estrutura, então vai vir um colega, vai... E assim, a gente tem visto uma geração que parece que não tem aquele mesmo temor, aquela seriedade que a galera do passado tinha, sabe? Então, assim, ver o pessoal raso na fé, como o apóstolo Paulo falava, com leitinho espiritual. E aí você tá pegando no pé, você tá falando e a pessoa não quer criar essa vida de intimidade. Eu acho que esse é o maior desafio, é o maior problema, é você não ter uma vida de intimidade com Deus, porque senão você fica muito, assim, refém, vulnerável, sabe? Vulnerável às investidas, aos dardos inflamados. E não vive, né? Não vive o que tem para ser vivido andando com Cristo, né? Exatamente. Então, acho que é isso, é a falta de interesse, sabe? A falta de interesse por Deus, pelas coisas de Deus, o comodismo com as coisas dessa vida, com o ciclo que o mundo tá indo, sabe? Acho que é isso. É um dos principais. E aí, como é que lá ele dividiu, né, as funções, e vocês têm conseguido andar assim na mesma sintonia, vamos dizer assim? Rapaz, eu vou falar que foi o primeiro ano que o líder, hoje ele é o Joston, né? E aí ele colocou líder de eventos, fulano, líder de oração, aí eu, líder de tesouraria, fulano, líder de evangelismo, ciclano. E assim, tem sido uma experiência muito bacana, porque não tá sobrecarregando ninguém. Claro que todos prestam conta a ele, mas a gente tem conseguido andar em sintonia, sabe? Tem sido uma liderança muito saudável, muito frutífera. Deus tem feito grandes coisas para a glória de Deus. E é bom que bacana. Vocês crescem juntos. Né? Exatamente. Cada um ajudando o outro ali. Nós temos os nossos propósitos, né? A gente faz o propósito com a galera e faz o propósito com a coordenação também. Então tem sido muito bacana. Muito bacana, graças a Deus. Amém. E na sua vida secular, Kemuel, como é que tá sendo assim? Como é que você tá conciliando? Como é que você tá vendo Deus se mover na tua vida? Cara, tá sendo muito porque, bacana. Porque na verdade também. A gente fala assim, mas não tem como separar. Né? Não tem como separar. Hoje eu trabalho no banco, né, na cooperativa, e assim, antes de eu entrar lá, uma das minhas maiores orações era: o Senhor, que lá seja um campo missionário. Então, assim, eu acho que não tem um dia que eu deixe de orar, que eu sempre busco orar: Senhor, me ajude a exalar esse bom perfume de Cristo. Então, assim, como é que a gente serve a Deus no nosso serviço? É trabalhando com excelência. Sabe? 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando eu tô ali resolvendo os processos, atendendo um associado, fazendo alguma coisa, eu tô fazendo isso aqui para Deus. Então, eu vou dar o meu melhor para a glória de Deus. Amém. E o interessante é que os resultados vêm, né? Porque como você tá dando o seu melhor, os resultados, eles automaticamente vêm. Agora tem sido uma... Rapaz, para eu entrar lá foi um testemunho maravilhoso. Eu não sei nem quanto tempo a gente tá aqui já, mas foi um testemunho top. Tem, pode contar, então. Aproveita. Pode contar que eu acredito que tem um monte de gente querendo entrar. Porque assim, para você entrar em banco, você tem que ter uma certificação, né? Que é a CPA 20, né? Ou a CPA 10, CPA 20, a CEA, alguma coisa do tipo. Aí, eu lembro que eu comecei a estudar. Aí, no início do ano, desse ano agora, Deus usou uma missionária lá de São Paulo. Aí falou assim, eu te via sentado, eu te via com o Espírito Santo do seu lado, e vocês fazendo uma prova juntos. Eu assustei assim. Aí, rapaz, porque eu sou formado em TI, né? Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu não me via fazendo prova para concurso público, para essas coisas. Nunca tive. Eu guardei aquilo, beleza. Aí, 3 meses depois, surgiu essa oportunidade, né? Do banco e tudo, só que eu tinha que ter a certificação. Eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar, estudei. Aí paguei a inscrição cara, paguei, reprovei. Aí eu fiquei triste demais, aquela coisa toda. E aí eu lembro que eu conversei com meu primo, que meu primo também é bancário. Ele: não, faz de novo, você vai conseguir e tal. Ninguém passa nesse negócio de primeiro, não sei o quê. Aí voltei a estudar. E estudando e orando.
E eu estudei muito, eu fiz realmente minha parte. Quando eu cheguei na última questão do último módulo, aí o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, agora você tá pronto para fazer a prova. Só que aí eu fui meio incrédulo, eu vou confessar aqui. Eu fiquei naquela, rapaz, eu acho que eu quero tanto passar nesse trem que eu tô inventando já Deus falando comigo. Só que eu guardei aquilo, sabe? E aí marquei a prova de novo. Aí a prova era na segunda-feira, eu tive a agenda na sexta, no sábado e no domingo. Aí eu lembro que quando eu cheguei da agenda no domingo, sábado e domingo, né? Quando eu cheguei da agenda, aí eu fui orar. O Senhor... Sempre foi, eu cuidando das coisas do Senhor, o Senhor cuidando das minhas coisas. Eu vou fazer essa prova amanhã, o mínimo que eu preciso é 42. Me ajuda a tirar pelo menos 42. Aí fiquei nessa, né? Aí fui fazer a prova. Aí tô lá fazendo a prova. Aí no meio da prova, a prova difícil, longa, as questões, aquela coisa toda. Aí teve uma questão lá difícil, sabe? E eu já tava cansado, aí eu marquei qualquer uma lá. O Espírito falou comigo na hora. Lê direito, deixa de preguiça. Eu tomei um susto assim, ó. Sem brincadeira nenhuma. Quem não tem intimidade não vai entender essas coisas, não. Aí eu tomei um susto assim, ó. E rapaz, aí eu li direito a prova. Não é que eu tinha marcado a errada mesmo, eu vi que eu marquei a errada. Aí eu marquei a certa. Aí, beleza, terminei de fazer a prova. Saiu o resultado preliminar. Quanto? 42. 42. Se Jesus não tivesse me ajudado... né? Não, e se Jesus não tivesse me ajudado naquela, eu tinha tirado 41, tinha reprovado. Aí eu lembrei do que Deus usou lá no início do ano, que me via sentado, o Espírito Santo do meu lado, e a gente fazendo a prova, sabe? Deus. Aí, tirei a certificação, obrigado. Tirei a certificação, graças a Deus, aí surgiu a oportunidade, Deus preparou tudo, e hoje a gente tá lá. Sou assistente do gerente, o gerente é crente também, uma bênção. E aí é muito bacana, Deus tem abençoado. Bom demais. Inclusive eles mandaram umas perguntas aí, vai ter umas perguntas, não vai? Vai. Eles falaram que mandaram umas aí, daqui a pouco a gente... Deve ser conta. Vamos ver se ele tá bom. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ih, rapaz, me ajuda, Jesus. E o nome, Kemuel? Rapaz, meu pai tava inspirado, viu? Esse nome é até engraçado, que quando eu atendo algum cliente lá, né, associado, que eu falo meu nome, é o quê? Eu não entendi. Eu tô pra inventar um outro nome pra mim, eu acho que vai ser Pedro, alguma coisa assim mais fácil, que é difícil demais, mas eu gosto muito. O significado. Ajudante de Deus, amigo de Deus. É um presente que... Meu pai queria me dar o nome de Akimoni, aí minha mãe não deixou. Aí ia ser Lemuel, aí não deu certo, aí ficou Kemuel. Mas eu conheço um Akimoni. Akimoni? Caramba, não conheço não, nunca vi nenhum. Tem umas perguntas aqui. Você crê que a oração da madrugada é o segredo da intimidade com Deus? Assim, a oração é o segredo, né? Não só da madrugada, né? Sim. É que o pessoal brinca que de madrugada a fila é menor. tem menos gente orando, né? Mas assim, a oração com certeza é a chave da intimidade, sem dúvida alguma. Tem gente também que acha que é um sacrifício a mais, né? Exatamente. Mas eu acredito também que não é pelo sacrifício, né? Eu acho que se a pessoa conseguir, durante o dia, fazer uma oração, como a gente falou, de né? Qualidade. De qualidade, vai valer exatamente. mais do que aquela madrugada sonolenta lá. Aí já começa a orar em línguas estranhas. Não, começa a orar, Deus, abençoa os meus pecados, Deus, perdoa Deus. Eu tô achando que é ele aqui, ó. Ele perguntou assim: fale sobre a postura de um cristão no trabalho. Aí, eu acho que é isso aí, ó. Né? É o Gui. O Guilherme. Guilherme é gente boa que só. Isso. Eu amo esse cara. Na verdade, eu acho que a gente falou muito disso no começo, né? A postura do cristão, em todo ambiente, tem que ser só uma. Exalar o bom perfume de Cristo. Qual que é a questão aqui? Aqui a gente tem que ser um pouco delicado. É porque tem crente que é muito chato. Eu acho que essa é a verdade. Tem crente que acha que tem que fazer as pessoas engolirem Jesus goela abaixo. Quer convencer e quem faz o papel é o Espírito Santo, né? Pronto. E faz transparecer que ele é melhor que os outros. Sim, exato. Superior, né? Aí acaba que a impressão que a pessoa passa é outra. Em vez de fazer a pessoa ter vontade de chegar perto de Jesus, a pessoa que tem o outro entendimento vai fazer o quê? Uai, se esse cara é crente, é chato desse jeito, eu não quero esse Jesus não, é melhor ficar aqui, entendeu? Então, assim,
A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Qual que é a minha função? Aqui é um negócio legal. A Bíblia fala assim, que vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Qual que é a função do sal? É salgar. Quando você come uma comida muito salgada, o que acontece? Você fica com sede, né? Então, assim, a nossa função é fazer as pessoas terem sede para irem na fonte, que é Jesus. Entendeu? Então, a minha função é o quê? É despertar nas pessoas interesse. Cara, esse moleque é diferente. Esse moleque, o que ele tem? Por que ele chega com esse sorriso no rosto? Por que ele tem essa paz? Entendeu? Por que ele... Então, assim, a maior pregação é aquela... Tem uma frase que eu gosto muito, eu só esqueci do autor agora. Pregue a tempo e fora de tempo. Se preciso for, use palavras. Sim. Olha só. Então, assim, cara, o nosso testemunho, né? Nosso testemunho, a nossa vida fala muito mais que a nossa oratória, sabe? Eu tive uma experiência bacana lá. A gente tem o GA da agência, né? Aí chegou uma associada lá. O que é GA? É o gerente da agência. É o gerente da agência, né? Aí chegou uma associada, eu tava tratando direto com ele. Aí teve uma hora, ele me chamou de pastor, né? Ele é o pastor, vem aqui. Aí eu fui... Aí ele falou pra associada, falou assim, esse menino aí, ele até prega nas igrejas, não sei o quê. Nunca vi a mulher na vida. Aí a mulher virou assim pra mim e falou assim, parece mesmo. Quando eu vi ele passando, eu vi que ele realmente era diferente. De jeito, eu assustei assim e na hora eu comecei a agradecer a Deus, cara. Comecei a agradecer a Deus porque eu tive outra experiência lá. A gente tem a Dona Nilda. Dona Nilda é a tia da limpeza lá. Gente boa que só. Só que nesse dia ela tava de atestado, né? Aí veio uma moça substituir ela. E aí, a gente tirou hora de almoço juntos, né? Aí a gente começou a conversar, comecei a puxar assunto. Ela falou que já tinha sido da igreja, que tinha vontade de voltar, mas que não tinha força. Agora eu já tinha a minha oportunidade para pregar, né? Aí comecei a pregar e falei, olha, Jesus te ama tanto que você não tem oportunidade de ir. Aí ele veio atrás de você. Você quer voltar para Jesus agora? Aí ela começou a chorar, aí aceitou, voltou para Jesus. Eu orei por ela ali mesmo, foi muito bacana. Glória a Deus. Então, assim, quando eu sou cheio do Espírito Santo, realmente cheio de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou gerar frutos. Um dos frutos é o amor, é a paz, é a paciência, a temperança. Então você vai ser uma pessoa boa de convívio, de relacionamento, sabe? De estar em comunhão. Claro que você vai se posicionar, certo é certo, errado é errado, mas você não vai ser aquele crente chato, legalista, que quer impor lei, entendeu? Acho que tem que ter uma sensibilidade, né? Exato. Principalmente no meio que você está, né? Uhum. Então, assim, tem lugares que você sabe que a verdade é aquela, mas a verdade tem a forma de como pode ser dita, né? Exatamente. E tudo sendo feito com amor, não vai ter outro resultado que não seja... Exatamente. Jesus, quando ele sabia confrontar, mas ele sabia consolar. Quando eu comecei a estudar para pregar, aí eu guardei isso. Um sermão, ele tem que ser transformador, confrontador e consolador. Então, ao mesmo tempo que eu realmente tenho que te confrontar, eu tenho que consolar também, entendeu? Sim. Então, não é simplesmente chegar... Calma. Entendeu? A pessoa, muitas vezes, já sabe. Ela tá precisando só de um... Eu já percebi, assim, em alguns momentos que existem várias sentenças. Numa administração, assim, sentenças, mas você tem que entender que aquela pessoa, se ela está ouvindo, ela está tendo a oportunidade. Exato. E talvez depois daquele momento fazer o que você fez, né? Ter aquele consolo. Exato. Né? Ainda dá tempo. Jesus veio aqui, né? Exatamente. Você está com medo de ir. Eu achei exatamente. E assim, é como você disse. É você ter, acho que, o feeling, sabe? Porque realmente, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, com uns 15 anos lá, o meu líder de jovens, o Ricardo, ele me ensinou muito isso. Eu saía para evangelismo e eu tava naquela paixão tão grande por Jesus, descobrindo a graça, sentindo o amor dele. Aí eu lembro que eu saía para evangelizar e fazia o apelo para a pessoa não aceitava. Aí eu, não, mas você precisa aceitar. Aí a pessoa, mas eu não quero. Não, mas você não tá entendendo. Você precisa aceitar porque Jesus é muito bom. E eu fazia aquilo na inocência, sabe? Até que ele chegou, Kemuel, não é assim, tem gente que calma.
Então é você ter esse feeling, sabe? É você ter essa sensibilidade. Sim. Um dia a gente foi visitar um lugar, aí tinha eu e mais 2. Aí tinha as filas, assim, que a gente ia orando. Uhum. E os 2, todo mundo caindo. Na minha fila, ninguém caiu. Eu falei, pô, Deus, o que tá acontecendo? Pelo menos um aí. Pelo menos um. Tá Mas, sem poder, né? Meu Deus, tem as formas de agir com cada um, né? Exatamente. Exatamente. Tem outra pergunta aqui, o que fazer para ter autoridade na hora de ministrar a palavra ou louvar? Você louva também? Não. Kézia Rodrigues. Se eu for cantar, a igreja esvazia. Certeza. Na verdade, você é no púlpito o que você é no quarto. Então, assim, a sua, entre aspas, performance no púlpito está intimamente ligada à sua vida de oração. Então, assim, quando eu realmente tenho uma vida com Deus, uma vida de altar, de adoração, de intimidade, de consagração, é natural o Espírito Santo me encher de graça, de unção, de intrepidez, de ousadia. Então, quando eu chego no púlpito e ministro com autoridade, prego a palavra com autoridade, com o poder de Deus, é só um reflexo do que eu faço lá no quarto com Deus, sabe? Do que eu vivo, da minha intimidade, das minhas renúncias lá no secreto, entendeu? Agora, tem muita gente que quer ter autoridade no púlpito, mas não tem constância no quarto. Não busca, né? Aí uma coisa não bate com a outra, não tem como, entendeu? Não tem como. É verdade. E curiosidade que o exemplo do pai também. É. Isso influenciou bastante? Ixi, eu lembro que, rapaz, eu via meu pai pregar, ardia no meu coração. Sim. Eu via meu pai falando em línguas, me dava vontade de falar também. Eu via meu pai entregando profecia pros outros. A profecia não era nem pra mim, mas eu chorava igual um bebê. Senhor, eu quero isso aí também, eu quero. Então, assim... tem meu pai como... Meu pai hoje é pastor, mas ele ficou muito tempo na itinerância, só pregando, né? Sim. Então a gente compartilha muita coisa um com o outro, muitos ensinamentos, livros, esboço, comentário. É tudo compartilhado lá em casa, Amém. Graças a Deus. Bom demais. Tem um exemplo aí. Amém, glória a Deus. E, Kemuel, quais são suas aspirações? Que você... Porque a gente percebe que você é um cara bem focado, assim, né? Porque eu acredito nisso também. Quando você desenvolve uma intimidade com Cristo, você fica convicto do que você é, do que você quer, aonde quer chegar, né? E como é que tem sido isso, assim, na sua caminhada? Assim, o meu coração arde muito por ser pastor de igreja. Arde muito. É engraçado que quando eu falo isso para alguns jovens, eles ficam assim, espantados, sabe? Mas meu coração tem ardido muito. Continua ardendo muito por almas. Uma das minhas maiores orações, dai-me alma, Senhor, dai-me almas. E hoje eu sou diácono, né? Assembleia, o máximo que dá pra chegar solteiro é diácono. Acho que a varoa tá chegando por aí dá pra... Amém. Né? Mas, assim, a minha vontade realmente é estar no centro da vontade de Deus. Eu queria que logo, logo a gente, se Deus quiser, tá pastoreando já, continuar pregando, continuar... Mas tem alguém ou será que essa varoa tá orando aí? Pode aumentar a esperança. Não tem ninguém, não. Tem ninguém então na área. Você que tá orando aí pelo Kemuel. Deus tem falado muito comigo. Eu sou muito pé atrás com esses negócios de profecia para relacionamento, mas Deus tem falado muito comigo. Deus usou uma missionária para falar comigo. Essa eu sei porque tem altar, eu conheço de perto, né? E ela me viu e viu uma aliança no meu dedo. Aí falou assim, ó, a sua aliança primeiro foi comigo. É por isso que eu vou te dar o melhor dessa terra. Amém. Então, assim, graças a Deus, meu coração tá em paz, tá tranquilo. Eu sei que no momento certo, Deus... Amém, glória a Deus. Deus vai fazer acontecer. Amém. E como é que tá sendo, assim, Kemuel, na sua... Porque, assim, muitos jovens passam por dificuldade relacionada a isso, né? Uhum. Em questão de esperar, em questão de, às vezes, não ter ninguém ali à vista e vem aquelas crises. Ficar ansioso também, né? Verdade. A vida sentimental, eu tava lendo um livro do Escolher Esperar, e lá eles falam que a pessoa que você escolhe, depois de aceitar Jesus,
a pessoa que você escolhe para passar o resto da sua vida é a segunda decisão mais importante. Então, assim, não pode ser algo rápido, algo, assim, de um dia para a noite, sem pensar. Mas o que eu acredito é que o relacionamento, quando a pessoa chegar, ela vai chegar para transbordar, sabe? Se eu preciso de alguém para ser feliz, para ser completo, logo eu vou ser um sanguessuga dessa pessoa. Então, assim, o Espírito Santo tem ministrado muito isso ao meu coração. Tem muita gente querendo entrar num relacionamento, só que, cara, não tá com o coração pronto para isso. A pessoa tá cheia de insegurança, cheia de... E, assim, a pessoa vai buscar alegria naquela outra pessoa. Sendo que um relacionamento é para os dois transbordarem de algo que eles já estão cheios. Então, assim, eu tenho me preparado em Deus, graças a Deus meu coração tá bem alegre em Deus. E eu sei que quando a outra pessoa chegar, ela não vai chegar para suprir nenhuma carência minha. Não vai chegar porque eu tô carente, porque eu tô triste, porque eu tô... Não. Ela vai chegar para transbordar, porque em Deus eu já tô cheio. Sim. Entendeu? Eu acho interessante também que tem um botãozinho aí nessa área que é do emocional, né? Se o emocional falar mais alto... exato. Que o racional... O racional, até mesmo o espiritual, pode ser que dê algum problema, né? Então a pessoa tem que ter muito, assim, sabedoria. Levar pela aparência, né? Exatamente. E uma coisa que a gente sempre tem ouvido aqui, né, Thiago? Assim, tem vindo muitos jovens aqui. E como é bom ver que a galera tá tendo essa visão, esse essa entendimento, sabedoria. né? Aí, mais uma vez, a intimidade é a chave. Eu acho que se tiver um tempo para esse podcast é intimidade, a chave. Teve uma... Porque, querendo ou não, a gente cria um padrão, um estereotipo de uma pessoa que você meio que... Eu lembro que eu fui pra igreja, pra uma igreja aí, não vou falar qual não. E, rapaz, teve uma menina lá que eu bati o olho assim, eu fiquei, uau! Porque era justamente o que eu criava, né? E na hora o Espírito Santo falou comigo. Não se deixe levar pela aparência, porque sou eu que conheço o coração. E aí o tempo foi passando, aí eu fui vendo aquela pessoa que visivelmente pra mim, e eu fui vendo que as atitudes. Então, assim, cara, a intimidade com Deus, ela destrava muita coisa, sabe? É uma proteção, né? Porque exatamente. igual você falou, depois que você casou, eu acho assim, muitos até mudaram esse entendimento, mas eu acredito que ninguém casa pensando em separar. Todo mundo casa acreditando... Casamento é só um, né? Que vai ser bênção, que vai dar certo. Só que assim, as preliminares do casamento é que vai dizer, né? Eu vi uma postagem do pastor Josué Gonçalves, né? Ele é top. Aí uma pessoa mandou uma pergunta, né? Nessas caixinhas assim, meu marido não gosta de trabalhar. Vixe! Aí ele cita lá, tipo assim, 7 ou 8 itens que pra você observar, né? Então assim, meu irmão, hoje não tem como a pessoa cair no golpe. Não tem como. Exatamente. O golpe tá aí, só cai quem quer. Só que é aquela questão, às vezes a pessoa tá tão movida pelo emocional... Ela tá tão carente, né? Ela tá vendo tudo isso, tá vendo que o cara é preguiçoso, que o cara trata mal a mãe, Sim. que o cara não tem respeito pelos pais, que o cara é desorganizado, é desleixado. Só que a pessoa tá tão carente, tá com o emocional tão abalado, que ela tá ignorando, com aquela esperança, não, quando casar vai melhorar. Quando casar eu vou mudar a pessoa. Né? Quando casar eu vou mudar, entendeu? Piora quando a pessoa nem é crente. Não, a gente vai casar e eu vou ganhar pra Jesus. Sabe? É tão raro quando isso acontece. É mais fácil a pessoa te levar, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com emocional, com racional. E também você conseguir enxergar um pouquinho além, né? Porque às vezes o nosso desejo tá tão ali perto que eu digo assim... Você não está conseguindo visualizar lá na frente. Você está vendo o que está mais perto. Então, é isso aqui que eu quero. Mas e o depois, né? Então, eu acho que quem está nos ouvindo aí... Eu e o Thiago, graças a Deus, já estamos aí com nossas esposas, nossos filhos, né? A nossa caminhada agora é outra. Agora, quem está nesse momento... Não se precipite, calma. Deus sabe o que faz. Eu vi uma frase, cara, essa frase vai caber certinho aqui. A gente tem pressa,
Deus tem plano. Forte, essa é forte. Então, assim, às vezes a gente fica naquela pressa, a gente acaba se precipitando. Calma, relaxa esse coração, vai orar. Deus vai dando graça. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Mas vai orando. Deus vai dando graça no momento certo. Vai acontecer. Amém. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Intimidade é a chave, fica a dica. E outra coisa aqui que eu pensei agora, né, Kemuel? Tem muitos casais novos ou mais velhos que estão passando luta. E o que você precisa? Intimidade com Deus. Ela é tanto a chave para você entrar, quanto para quem já está com problema sair do problema. Exatamente. Então, assim, Cristo é a solução para tudo, né, velho? Eu acho que é isso que... O evangelho se resume a isso, sabe? Intimidade, cara. Sim, e Cristo, por exemplo, se a pessoa tem algum problema no casamento, é Ele que restaura, né? Sim. Ele que tem um poder, né, de Não, e assim, isso. quando as duas pessoas, elas são cheias de Cristo, é muito mais fácil dar certo. Porque assim, ó, quando as duas pessoas são cheias de Cristo, qual que é o maior sinal que nós somos cheios do Espírito Santo? Não é a gente falar em língua, a gente pular, não é isso, não. O maior sinal que nós somos cheios do Espírito Santo é a gente ter o fruto dele. Então, assim, quando as duas pessoas são cheias do Espírito Santo, têm o fruto, cara, elas vão ser amorosas, elas vão ser pacientes, elas vão ter domínio próprio, elas vão saber perdoar, porque Jesus manda perdoar, vão saber abrir mão, vão saber fazer... abrir mão das... Então, assim, fica muito mais fácil dar certo, sabe? Quando as duas pessoas estão conectadas em Cristo, entendeu? As duas ali estão cheias de Cristo, fica muito mais fácil dar certo, entendeu? Sim. E é um conselho que a gente deixa aqui, né? Se Sim. você tá tendo um problema no seu casamento, vá para a igreja. Procure um pastor, procure alguém que pode te ajudar, porque eu acredito nisso. Porque a gente passa por essas coisas, né? Então, assim, é igual eu falei pro Tiago, a gente vê jovens assim, falei agora também, né? Vê jovens assim com esse entendimento, aí você pensa assim, velho, vai ser uma bênção. Então, assim, eu casei jovem, minha esposa também, a gente não teve essas oportunidades. A gente não ouviu como é falado hoje, né? A gente teve dificuldades, eu lembro assim, uma vez namorando, aí a gente decidiu, ela, né, eu acho que foi ela mesmo, decidiu parar ali. Meu irmão, não corei tanto. Aí, ó. Então, assim, Deus, ele é o maestro da nossa vida, né, velho? Então, isso. Eu acho que tem muita gente que está desesperançosa já, mas ele é a nossa esperança. Ele é que vai fazer as coisas se conectarem, né? É isso. Uma coisa assim que eu aprendi muito assim com minha esposa é a questão de responsabilidade. Eu não posso jogar a responsabilidade para Deus, né? Mas eu tenho que entender o meu papel. Sim, é isso. E ele vai me agraciar, me dar sabedoria para desenvolver aquilo ali, né? Exatamente. A parte do casamento, meu conhecimento ainda é só teórico, né? Só do que eu li. Mas assim, biblicamente, tanto o homem quanto a mulher tem o seu papel dentro do matrimônio, né? E quando um tenta desempenhar o papel do outro, aí começa a dar conflito. Ou deixa de desempenhar o próprio papel, exatamente. Né? Ou o do outro, ou o próprio papel, aí começa a dar o conflito, né? Então, quando eu tenho essa mentalidade bíblica, cristocêntrica, intimidade com Deus, cara, fica muito... Eu acredito, né? Fica muito mais fluido, Vamos deixar esse assunto para outro momento. Daqui uns 2 anos eu volto aqui, aí a gente... Parte 2, né? Parte 2. Amém. Eu queria fazer uma pergunta sobre esses desafios que um pregador tem, atuais, de ideologias, esses temas que têm sido assim... Tem fomentado até ódios, né? Tem levantado contendas. Se você já passou por alguma coisa parecida, como que tem sido isso aí? A tendência é só piorar, né? Só piorar. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam como que comichões no ouvido. Não suportariam ouvir a sã doutrina. Mas fariam mestres para si, para pregar para elas o que elas querem ouvir. Então, assim... Que tem hoje, né? Exatamente. É um desafio, né? É um desafio. Muitas vezes eu sou confrontado quando eu estou escrevendo, preparando os esboços, porque
Eu fiz um combinado com Deus, obrigado, eu fiz um combinado com Deus que enquanto a gente for uma dupla eficiente, eu vou continuar. No dia que eu ficar sozinho nesse negócio, eu não quero pregar não, porque não faz sentido eu pregar sem ele, né? Sim. Então, assim, a minha oração é que eu nunca quero pregar o que eu quero pregar, o que é mais cômodo para mim. Porque se for o que for mais cômodo para mim, eu tenho já uns 70 esboços prontos aqui, que já tenho na minha cabeça, os versículos tá decorado, é muito mais fácil. Mas eu sempre busco ter essa sensibilidade de receber de Deus do que a igreja está precisando ouvir, do que as pessoas precisam ouvir e preparar mediante a vontade de Deus. Aí eu vou falar, o preço é maior. É maior. Porque se fosse para levar de qualquer jeito, seria mais tranquilo, sabe? Mas como eu busco ter essa seriedade, essa sensibilidade, então realmente requer um esforço a mais, requer um esforço... Por isso que a graça, a intimidade com Deus, ela tem que ser abundante. Porque se fosse só por mim, não... E quando você está ministrando ali respaldado por Deus, pelo Espírito Santo, o que você falar vai gerar um fruto que eu creio de vida, né? Exatamente. Então, assim, às vezes pode até sair uma palavra ali de confronto, uma palavra que vai ser pesada. Mas quando é a hora certa, vai realmente confrontar, entendeu? Sim. Não vai ferir, não vai machucar. Vai matar, né? Exatamente. Porque às vezes a gente quer pregar, a gente vê muito isso, né? O pessoal pregando e às vezes usa alguns termos, algumas palavras que acabam ferindo, né? Matando. E Kemuel, você que está assim pregando, às vezes você, se não tiver cuidado, você, por exemplo, você está vendo a igreja toda ali de cima. Então pode ter uma situação ali que destoa e aquilo chama a sua atenção. Se você for pela sua emoção, você já pode usar ali. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Né? Exatamente. Sensibilidade, feeling, né? Sim. Mas graças a Deus tem me ajudado. Aproveitando essa pergunta aí do Daniel, um conselho para um jovem que tem esse chamado, que anseia, né? Pregar a palavra, né? Ser pastor. Qual? Vou falar a mesma coisa que falaram para mim. Sim. Leia muito, ore mais ainda. É uma junção. Porque se você só lê, a letra por si não produz efeito. Você vira um legalista. Agora, se você só ora, aí você vira um sobrenaturalista. Não sei nem se existe essa palavra. Tudo é o diabo, sabe? O pneu estourou. Então, assim, é a junção, né? É o que Jesus disse, crescer em graça e em conhecimento. Então, na medida que eu me preparo teologicamente, eu vou ter a minha vida de consagração. Então, eu fiz curso teológico, eu tenho curso teológico. Então, assim, leia muito, ore mais. Sabe? Porque aí o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo fará lembrar daquilo que você estudou. Então, assim, quando eu tenho intimidade com Deus, hoje várias vezes, eu já cheguei na igreja com um esboço preparado. E antes de pregar, o Espírito Santo falar, você não vai pregar isso não, muda. Eu lembro que isso foi muito marcante na minha terceira agenda. Eu não gosto nem de lembrar, porque tanto que eu prego mal ainda hoje, mas naquela época, dá-me livre. Aí, na minha terceira agenda, eu tava com meu esboço pronto, tudo certo. Aí o Espírito Santo falou, prega outra coisa. Aí eu, não, senhor, mas eu não posso, eu não vou conseguir. Aí o Espírito Santo falou claramente, se você pregar o que você preparou, você vai mostrar segurança. Agora, se você pregar o que eu tô te dando, você vai mostrar confiança. E confiança é melhor que segurança. Aí eu preguei o que Deus me deu na hora lá. Cara, foi uma experiência surreal. Amém. Então, assim, você lê muito, você se preparar teologicamente. O mínimo que o pregador tem que ter é Bíblia. Você não vai pregar sua vida... Só sua vida, uma coisa é você usar seu testemunho, sua vida, para assim, edificar de exemplo, agora, se a pregação toda é isso, não, sabe? Aquela pessoa que lê o texto, aí vai contar a vida, vai contar, e o texto fica lá. Então, assim, uma coisa que meu pai tem me ensinado muito bem é subir a tribuna, prega a palavra, fala a palavra, sabe? Fala de Jesus, fala da palavra. Então, assim, leia muito, se prepare intelectualmente. Agora ore muito também, porque aí foi o que eu disse, né? A vida de intimidade, ela vai refletir quando você estiver lá no púlpito, sabe? A vida que você tem de consagração, de leitura bíblica, de intimidade, quando você estiver lá no púlpito,
sendo usado por Deus, aí você vai ver fluindo, você vai ver acontecendo. E para decorar os versículos? Aí... Aí pra decorar eu pego, anoto no post-it, né? Saio colando no guarda-roupa, coloco os versículos no celular, leio muitas vezes e escuto muito. Aí dá bom também. É uma benção, é uma benção. Boa dica aí, pessoal. Vamos fazer uma gincana lá, né, Thiago? Ver quem tem mais versículos decorados. Aí chama o Kemuel pra... Aí chama o Kemuel. Glória a Deus. Amém. Isso aí, Kemuel. Acho que chegamos aqui no final, né? Rapaz, eu gostei desse negócio. Eu só queria fazer Mas tem mais uma pergunta? Só mais um. Ah, não, e tem o pessoal aí do backstage também, né? Aí, pessoal top aí. Olha só, Kemuel, a nossa igreja é uma igreja missionária, vamos dizer assim. Isso é importante. E o Thiago sempre fala aí, vou falar hoje com a permissão do Thiago. Oxe, rapaz. Thiago, tem total permissão. Thiago era representante de missões, qual era o nome? Era o... esqueci o nome. Não era líder de missões, não, era o... Era um representante, assim, da igreja. Aí, o que acontece? Tanto é que quando você vê aí no vídeo, tem um QR Code, né? Que também é para quem quiser ofertar para missões. Nossa igreja tem um trabalho missionário, dentre outras áreas de missões em Guiné-Bissau, né? E, coincidentemente, a sua igreja também. Isso. A pergunta que eu queria fazer, qual a sua experiência, se você teve alguma experiência nesse meio missionário, campo missionário? Assim, eu já fui para eu acho que uns 4 estados já, né? Para pregar, para fazer missões. E eu ainda não fui para fora do Brasil, né? Eu tenho muita vontade de ir para a África também, conhecer esse trabalho lá. Você conhece o pessoal que tá lá? Conheço. Só nunca fui, né? Mas conheço. Seu pai foi, né? Meu pai já foi, já. Para Bolívia, para Guiné-Bissau. E assim, é como eu disse aqui antes de começar o podcast, cara, quer ver milagre, quer ver realmente o céu abrindo, a coisa acontecendo, vai pro campo missionário. Porque no campo missionário a gente vai encontrar pessoas tão sedentas, sabe? E a gente nem precisa ir muito longe, a gente vai pro interior do Nordeste aqui, tem tanta gente precisando. Tem uns amarelinhos, não sei se vocês já viram no YouTube, daquele cantor... Só uma pergunta aqui, Kemuel, rapidinho. Quando você fala assim, precisando, normalmente a gente relaciona também a carência, né? A necessidade social ali. Você acredita que isso influencia bastante também nessa, vamos dizer assim, necessidade de Deus? Ah, com certeza. Então, assim, esse pessoal que está mais carente vai estar com o coração mais aberto também, né? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó. Se chega um irmão necessitado, tá com fome e com frio, e você só ora por ele, ele vai embora com fome e com frio. Então, assim, que adianta a gente orar e não matar a fome e não matar o frio do irmão, entendeu? Aí, entra o que o Thiago fala da fé sem as obras. Thiago. Entendeu? Da fé sem as obras. Então, assim, às vezes essa galera tá tão carente, não só da necessidade física, mas de uma palavra também, sabe? E aí, quando entra a provisão física, aí é o complemento da palavra. Então, ele tem um testemunho, esses amarelinhos, que eles foram distribuir cesta básica. E, assim, teve muita mais gente do que a quantidade de cesta básica. E aí eles, cara, não vai dar pra todo mundo. Só que na medida que ele estava distribuindo, as cestas não acabavam. E assim, eles entregaram muito mais cestas do que compraram e não acabou. Só acabou quando a última pessoa recebeu. Então, assim, muitas vezes a gente fica na igreja. Por que tem... Senhor, a gente fala... Por que a gente não tá vendo mais milagre acontecer, cadeirante andar, mudo falar, cego ver, aquela coisa toda? Porque a gente tá lá na igreja todo domingo, todo mundo acomodado, todo mundo com a água na cintura. Como é que Deus vai? Agora você vai para um lugar desse onde precisa, sabe? Paulo falava lá com pregar em demonstrações do poder do Espírito, sabe? E aí Deus vai usar esses sinais, Marcos 16, esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome fala tal, pegarão em serpente, aquela coisa toda. Então, assim, Deus vai usar esses sinais milagrosos
para edificação do povo, realmente para ganhar almas, para trazer esse povo para Jesus, sabe? Então, assim, quer ver milagre, quer ver negócio bom mesmo, vai pro campo missionário. Amém. Vai pro campo missionário que o negócio é bom. Amém. Glória a Deus. E aí, povo? Alguma pergunta? De boa? Tão tímidos. Hoje estão tímidos. Mas é isso aí, Kemuel. Obrigadão aí pela participação, né? Obrigado mesmo por compartilhar um pouco, né, da sua caminhada de fé, né? Que Deus continue te sustentando, Amém. te abençoando, né? Amém. Né? E que a gente possa caminhar mais junto, né? Foi combinado. Né? Eu gostei muito de estar aqui. Né? Meu podcast cheio Como de Jesus. Como eu falei, o Kemuel é meu primo, né? Primo, a gente não se conhece tanto. Mas esses dias eu fiquei um tempo com o pai dele, conversando com ele. E foi uma bênção, assim, né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Que a gente possa ter mais esses momentos de mesa, né? Fechou. É um Fechou? prazer pra mim. Foi promovido de primo para irmão. Gostei disso aí. É um prazer estar aqui. Muito top. Que Deus continue abençoando esse projeto. Amém. E que venha alcançar muitas e muitas vidas em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Glória de Deus. Eu quero também dizer, Kemuel, que a gente crê muito no agir de Deus na sua vida, das grandes coisas que você ainda Amém. vai viver. Amém. Tão jovem com esse coração derramado diante do Senhor. E a gente acredita muito que, assim como você e tantos outros jovens que têm sido impactados pelo poder de Deus, a gente ainda, em meio ao caos, a gente vai viver a bênção do Senhor. Amém. E que Ele possa continuar agindo poderosamente aí na sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Tamo junto. Amém. Amém.